Mas muitas das vezes nós chegamos diante de Jesus e chegamos diante dele como mestre. Mestre, me ensina, me ensina, me ensina o que devo fazer. Me ensina. E Jesus, ele pega e fala para ele: como é que você interpreta a lei? Como é que você olha a lei? Que Jesus, ele está dizendo para esse homem, ele fala: já está tudo escrito na lei. Porque muitas das vezes nós achamos que a palavra é do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, da forma que eu analiso. Não, irmãos, é da forma que a palavra de Deus é. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca vai mudar. A palavra de Deus, ela nunca vai ser mudada para satisfazer a minha e a tua vontade. A palavra de Deus, ela foi escrita para satisfazer a vontade do reino, a vontade de Deus, para nos colocar no padrão de Deus, no querer de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas muitos estão querendo achar um jeitinho para que a palavra venha se adequar ao meu jeito, ao meu pensar, em nome de Jesus Cristo. Não, eu que tenho que me adequar à palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e Jesus os aliviará. Nós temos que ir diante de Jesus, mas nós temos que nos desarmar diante de Jesus. Tenho que chegar diante de Jesus, não com os meus pensamentos, não com os meus dogmas religiosos, mas eu chegar diante de Jesus como Zaqueu e falar: Senhor, hoje eu quero te ver. Senhor, hoje eu preciso te ver. E aí Jesus fala: Zaqueu, desce depressa. Aquele homem, ele desce correndo. Não sei se ele se arranhou, não sei se ele se machucou, mas ele desce depressa. E Jesus fala: ei, Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. Ah, meu irmão, desça na presença de Jesus Cristo. Você veio aqui para se humilhar diante dele. Você não veio aqui para questionar, você não veio aqui para perguntar, porque eu e você não temos, irmãos, autoridade alguma de questionar a Deus, mas sim de adorá-lo. Em nome de Jesus Cristo, nós temos que adorar a Ele. Jó, se eu não me engano, Jó vai dizer assim, se eu não me engano: quem és tu para questionar com o oleiro? É Jó ou Jeremias? Jeremias. Quem és tu para questionar com o oleiro? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para questionar com Deus? Às vezes nós estamos questionando algo diante de Deus, achando que a culpa está na igreja, está em Deus, está no vizinho, está no amigo. E aí quando a gente coloca um espelho diante da gente, aí a gente olha e fala: não, o erro sempre esteve em mim, o erro sempre esteve comigo. É isso que Jesus, ele estava querendo mostrar para aquele homem da lei. E aí Jesus pega e fala para ele assim: ei, eu vou contar uma historinha para você, eu vou contar aqui algo. Diz que certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair nas mãos de salteadores, que depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retirando-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, e vendo-se compadeceu dele, compadeceu, sentiu a dor do próximo. É interessante, para que a gente entenda, ou para que a gente venha compreender um pouco esse texto, havia-se uma intriga entre judeus e samaritanos.
eles não se falavam. Segundo a lei, por isso que aquele homem, ele chega todo cheio da razão, ele chega diante de Jesus Cristo e fala: agora eu vou pegar Jesus na curva, porque eu quero saber quem é o meu próximo. Porque ele sabia que na lei, a lei, ele tinha que ajudar o próximo, que era o justo, aquele que era da mesma fé, aquele que era da mesma visão que ele. E ele, sabendo o que estava escrito na lei, ele chega diante de Jesus Cristo e fala: ei, mestre, eu sei que lá na lei está escrito que eu tenho que amar a Deus e o meu próximo. Eu sei que está escrito. Aí Jesus vem com essa história e diz: ei, mas eu vou contar uma história para você. Passou um sacerdote, passou um levita e passou um samaritano. E esse samaritano, ele se compadece, ele pega aquele homem, ele passa óleo, ele passa vinho, ele coloca sobre o seu animal, ele leva sobre uma hospedaria, ele paga 2 denários e ele se despede e diz: olha, eu estou indo embora, mas eu vou voltar, e se você tiver gasto alguma coisa, quando eu voltar eu pagarei. Aí aquele homem fala: não, foi o terceiro. Ele nem cita o nome que foi o samaritano, porque havia raiva, eles não gostavam. Samaritano era um nome, era um xingamento, então eles quase não falavam. Mas Jesus, sabendo o que aquele homem pensava, é interessante que aquele homem, ele conhecia bem a lei, mas só que Jesus Cristo, irmãos, ele veio para quebrar todos os paradigmas. Jesus, ele veio para quebrar todos os conceitos religiosos. Nós achamos que Deus vai agir dessa forma, Deus age de outra. Nós achamos que Deus vai mandar o socorro de lá, Deus manda de cá. Nós achamos que Deus vai abrir o mar daqui, Deus abre do lado. Porque Deus, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é Deus. E é interessante, irmãos, que o sacerdote naquela época, ele era alguém que ele era responsável pela saúde pública. E ele passa e ele vê alguém ali caído, doente. Mas ele era, vamos dizer assim, um agente de saúde, um médico. Ele era responsável. Era uma das obrigações a qual ele tinha. E ele passa, e ele olha de lado, e ele vai embora, mas também tem um porquê. E depois vem um levita. Os levitas naquela época, eles eram responsáveis para a distribuição de renda aos pobres. E ele, olhando aquele homem em perigo, ele olha e fala: eu não tenho nada a ver com isso, deixa eu ir embora. E eles vão embora porque eles tinham que ir para o templo. Eles tinham que estar no templo. Eles serviam a Deus, mas não era essa a questão, o porquê eles pararam. Eles não pararam por causa da lei. Porque a lei diz lá no livro de Levíticos que qualquer um que era separado para o sacerdócio ou para ser levita na casa de Deus, não poderia ter contato com alguém morto. E nós lemos no texto que o texto está dizendo que aquele homem estava caído, semi-morto. Eles olham e eles veem aquele homem ali semi-morto, e eles falam: não, eu não posso tocar, porque talvez se eu tocar ele esteja morto, eu vou ficar imundo, impuro por 7 dias, eu não poderei adorar ao Senhor, não poderei ofertar ao Senhor durante 7 dias. E eles pegam e vão embora. Mas diz que aquele samaritano, mesmo tendo rixa, mesmo tendo intriga, ele olha aquele homem, ele sente a dor, ele não olha se aquele homem está morto, ele não olha se aquele homem está ali ferido, mas ele se compadece, ele se coloca no lugar, ele
para, ele toca, e aí ele vê, opa, está vivo, deixa eu cuidar das feridas. E diz o texto que ele passa óleo, diz o texto que ele passa vinho, e ele começa a cuidar daquele homem. É interessante que o óleo, se eu não me engano, irmãos, o vinho, os viajantes eles levavam em pequenas quantidades, como um kit de primeiros socorros. Por quê? Porque se eles encontrassem alguém caído, vocês sabem, né, que o azeite era também usado para as feridas. Vocês sabem disso, né, ou não? Sabe, Elza? Sabe? Vocês não sabiam disso? O azeite ele tem várias funções. Esse óleo que está falando aqui é o azeite, tá? Que era para tratar feridas. E aí diz que o vinho, ele tinha um poder, irmãos. Ele tinha ali antisséptico, que é de não deixar inflamar. É isso, né? Antisséptico, né? Ele não inflama, não deixa criar inflamação. E aí ele passa o vinho, aí ele passa para que aquela ferida não venha inflamar. Aí depois ele passa o óleo para que aquela ferida venha curar, para que aquela ferida não venha dar dor. Esse samaritano, ele pega, ele cuida daquele homem como se fosse alguém próximo dele. Ele cuida daquele homem como se fosse alguém da família dele. Ele não estava preocupado se aquele homem iria retribuí-lo depois, se aquele homem iria pagá-lo depois. Mas aquele samaritano, ele estava vendo ali a figura do próximo, ele estava vendo a figura do próximo que aquele homem da lei não estava vendo. Ele estava vendo a figura daquele a qual Deus amou. Porque, irmãos, eu e você, nós éramos esse homem jogado à beira do caminho. Eu e você éramos. Mas ele parou. Aí Jesus, ele passou o vinho, tirou toda a inflamação. Aí Jesus foi tirando a inflamação do coração. Aí depois Jesus foi tirando a dor, foi passando óleo. Aí Jesus foi tirando toda a dor. Jesus nessa noite, ele tem vinho, ele tem óleo para as tuas feridas em nome de Jesus. Nessa noite Jesus, ele cura as minhas e as tuas feridas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Porque eu e você éramos este homem que estávamos semi-morto, mas Jesus nos encontrou à beira do caminho e nos deu vida, em nome de Jesus Cristo. Porque ele veio para quebrar todo costume religioso, todo costume da religião, mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância em nome de Jesus Cristo. Porque segundo a lei eu só podia ajudar quem era justo, segundo a lei eu só podia ajudar quem era da mesma fé, mas Jesus, ele falou: não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor de todos aqueles que nele crê, em nome de Jesus Cristo. Eu confundi um versículo com o outro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que nele, para que todo aquele que nele crê não pereça, amém? Mas tenha vida eterna. Você crê em Jesus Cristo aqui nessa noite? Talvez você está à beira do caminho e você está achando que você não merece o amor, o cuidado de Deus. Mas Jesus, ele está aqui. Jesus, ele está aqui. Talvez você entrou aqui questionando Jesus.
Talvez você entrou aqui como intérprete da lei, questionando, Senhor, o porquê disso, o porquê daquilo. Mas Jesus, Ele está dizendo aqui, apenas ame, apenas adore, em nome de Jesus Cristo, não questione. Em nome de Jesus Cristo. Talvez você está ocupado com tantas coisas, talvez você está ocupado com tantos afazeres, e Jesus está falando, ei, olha para a beira do caminho que tem alguém precisando. Talvez você esteja preocupado com tantas coisas, e tem pessoas à beira do caminho, e nós estamos passando de largo. Talvez eu e você estejamos em uma dessas três situações, mas Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Talvez eu e você sejamos esta pessoa que está caída, precisando de cuidado, mas Deus nesta noite, Ele tem vinho, Ele tem óleo, e Ele cura as tuas feridas, em nome de Jesus Cristo. Esse Jesus, Ele está aqui, e Ele tem poder para fazer todas as coisas em nome de Jesus. Diga glória a Deus.